E é assim que a motoca chega depois de 2.500 quilômetros rodados aí para o sul do país. Pegamos chuva, protetor de mão, a bolha, ela chega bem suja, bem judiadinha, pedindo aí um talento, né? Mas a moto foi feita para isso, foi feita para viajar, foi feita para rodar, foi feito para trazer divertimento aí pro motociclista, né? Então, nesse vídeo eu vou passar aí para vocês as impressões que eu tive com ela, com a NC 750X, depois de ter rodado aí 2.500 quilômetros numa viagem que eu fiz para o sul do Brasil, mais especificamente para Foz do Iguaçu, com algumas paradas em algumas cidades e tal, totalizando aí 2.500 quilômetros, tá? A gente costuma encontrar muito material no YouTube do pessoal falando, né, sobre o antes e o durante das viagens, mas é meio difícil a gente encontrar material das pessoas trazendo o feedback assim de como foi a viagem, né? É uma viagem longa, como é que ficou o psicológico, o corpo, as costas, dói a bunda, dá para fazer direto, não dá para fazer direto. Então, o objetivo desse vídeo é eu passar esse feedback aí para vocês, tá? E eu tenho certeza que esse vídeo vai ficar bem interessante, porque infelizmente quando eu estava lá em Foz do Iguaçu, eu recebi uma péssima notícia, que foi o falecimento da nossa cachorrinha aí de 16 anos, o que fez com que a gente tivesse que interromper a viagem e voltar aí de uma maneira que eu não costumo voltar, né? Eu acho que todo motociclista ele tem assim o que eu chamo de um setup de rodagem, né? Cada pessoa tem um estilo de viagem, um estilo de rodar, um estilo de fazer a estrada. E eu tenho esse estilo, fui nesse estilo que eu utilizo há anos, né? E voltei em um estilo totalmente diferente, né? Aliás, de uma maneira que eu não gosto, que eu não recomendo, mas serve de experiência e eu estou aqui para, nesse vídeo, passar as minhas impressões e a minha experiência com relação a essa viagem, tanto na ida como na volta, tá? Então, o que é um setup de viagem, né? Quando eu falo o que é um setup de viagem, então, existem pessoas que gostam de rodar, né? Então, assim, tem pessoas, vou fazer uma viagem de 500 quilômetros, ele senta na moto e ele para num posto para abastecer e nem desce da moto, né? Abastece sentado, porque o negócio desse motociclista é fazer quilômetro, né? É rodar, né? É foco na rodagem. Existem outros que eu rodo 200 quilômetros, já paro no hotel, no dia seguinte eu faço mais 200, eu quero conhecer os lugares que eu vou passar, as cidades e tal. O meu estilo de rodar, qual que é? Quando eu tô realmente na pista, realmente no asfalto, eu gosto de explorar o que a moto tem para me fornecer sem judiar da moto, né? Eu penso na mecânica da moto. Então, até uma dica que eu dou para vocês, eu acho que é bem interessante vocês conhecerem aí e que faixa do RPM aqui, né? Vou ligar o painel dela aqui. Que faixa aqui de rotação do motor você vai encontrar o torque máximo e a potência máxima em cavalos da sua moto. No caso da NC, o torque máximo está aqui da NC, 750X 2019, que é o caso dessa daqui. O torque máximo está na faixa aí dos 4.700 RPM, aqui que a gente vai achar o torque máximo. E a potência máxima já vai estar aqui quase próximo dessa faixa vermelha. O que é o torque, né? O torque ele é uma coisa assim mais relacionada à força que a moto precisa para ela entrar em movimento, para ela ter uma retomada, para fazer uma ultrapassagem, né? Para o motor ele trabalhar de uma forma mais suave ou mais áspera.
E o que quer dizer na prática isso, né? E aonde entra esse meu estilo de pilotagem? Se eu sei que o torque máximo da NC 750X está na faixa de 4.700 RPM, raramente você vai ver eu rodando acima disso. Raramente você vai ver esse contagir em 5, 5,5. Bem que tem até o corte, mas é possível você instalar um dispositivo para tirar o corte. Mas estou falando especificamente da NC. Então, se o torque da moto máximo está em 4.700 RPM, geralmente eu rodo na faixa dos 4.000 RPM. Tá? Sempre abaixo. Porque tudo que você vai fazer acima disso, você está forçando a motocicleta, está queimando combustível à toa, ou seja, está rodando com desperdício. A gente tem que rodar com eficiência, preservando o motor da máquina, preservando freios, pneu e principalmente quem está aqui pilotando e na garupa. Então essa moto rodando aí na faixa do RPM, aí na faixa de uns 4.000 RPM, carregada, que essa viagem eu fui com os 3 baús, almofada d'água, com garupa. Então numa situação aí de vento favorável, uma pista reta e tal, na faixa de uns 4.000 RPM, 4.100, a gente vai estar rodando na faixa de uns 140 km. Então essa é a pegada que eu faço numa viagem, eu costumo rodar com essa moto nessa pegada. Geralmente eu faço aí os primeiros 200 km sem parar, tá? Depois disso eu costumo parar. E nessas paradas eu não fico nessa neurose de não vou nem descer da moto, abastece rápido, toma uma água, monta na moto e vamos embora. Não. Eu paro, a gente para, sempre eu viajo com a minha esposa, a garupa, a Flávia. A gente para, a gente conversa, às vezes faz amizade. Então, às vezes a gente encosta num posto e fica 1 hora parado lá, depois segue mais 200 quilômetros e para de novo. De repente a gente está rodando, antes de a gente viajar, a gente vê alguma coisa que interessa para a gente no caminho, então alguma cidade, algum ponto turístico, então a gente para. Então, você veja, isso aqui foi uma viagem para Foz do Iguaçu. Para Foz do Iguaçu, ir de volta vai dar aí mais ou menos, não chega a 1.100 km para ir, não chega a 1.100 km para voltar. Tá? Até aqui na volta eu fiz direto, essa quilometragem aqui que está no painel, né, no tripiá aqui, ó, 1.073. Essa foi a distância que eu percorri da porta do hotel lá em Foz do Iguaçu até aqui em casa em São Paulo. Tá? Próxima à ponte do Piquiri eu moro. Né? 1.073 quilômetros. Então vamos colocar 1.073 para ir, 1.073 para voltar. O resto foi essas quebradas que a gente dá. Vamos entrar nessa cidade, vamos conhecer tal ponto turístico e assim a gente foi fazendo. Então esse é o meu estilo de pilotagem e é assim que eu fui para Foz do Iguaçu. Tá? A gente decidiu parar em Londrina, né, uma cidade que a gente queria conhecer. Tá? Então a gente rodou, saímos de São Paulo aqui por volta das 6 horas da manhã. Fomos até Londrina, né? Fomos bem devagarinho. Tem um vídeo anterior a esse que mostra um pouco assim o trajeto da viagem, né? A viagem foi agora no finalzinho de setembro de 2023, num dia de semana. E nós fomos devagar, o check-in do hotel era 2 horas, então antes paramos em algumas cidades, também a gente tem a possibilidade de trabalhar home office, então eu levo o notebook lá no baú, paro num posto, trabalho, sigo viagem, e esse é o estilo. Tá? Então chegamos em Londrina, né, no dia 27 de setembro, passamos lá o final de tarde lá, à noite fomos num barzinho e tal. Dormimos, no dia seguinte, seguimos para Foz do Iguaçu. Tá? Seguindo esse meu estilo de viagem, rodando durante o dia, quando está na rodovia 120, 130, 140, sem forçar a moto, sabe? Se tiver uma situação de vento, de chuva, de alguma coisa, a gente muda a configuração, o importante é preservar os dois que estão ali, certo? E chegamos em Foz do Iguaçu, beleza, tá? E lá, nós chegamos em Foz do Iguaçu no dia 28, né, que seguimos viagem no dia seguinte. No dia 29 nós fomos para o Paraguai e tal. E quando no sábado, dia 30,
Nós estávamos lá nas cataratas e a gente recebeu a notícia da irmã da Flávia que a Shaquirinha tinha morrido. Então ali para nós terminou o passeio ali. Decidimos voltar, tá? Não tinha, a gente chegou a procurar passagem aérea para pelo menos a Flávia voltar de avião, mas era um sábado e passagem só encontramos na segunda. E decidimos ali sair lá de onde a gente estava, ir pro hotel, fazer as malas e vir embora, tá? E saímos isso era por volta de umas 2, 3 horas da tarde. Quando foi 4 horas da tarde, a moto já estava toda montada e a gente já estava pegando a rodovia para voltar para São Paulo, tá? Numa situação de pilotagem que não é uma situação característica minha, tá? Eu não gosto de pilotar quando eu estou estressado, quando eu estou ansioso, quando eu estou de cabeça quente, tá? Não gosto de pilotar à noite, tá? Mas a gente tinha que voltar, não tinha o que fazer. Então isso serve até de alerta para vocês aí que tem interesse em pegar a estrada e fazer uma viagem, principalmente uma viagem mais longa igual essa, porque 1.000 quilômetros é muita distância de casa, né? Então assim, você está lá com um problema para resolver e você fala, nossa, cara, eu tô a 1.100 quilômetros de distância de casa, né? Se eu for assim, sem parar nem para abastecer, são 12 horas para chegar em casa, é muita coisa, tá? Então a dica fundamental que eu dou, né? Não façam viagens com a moto no limite. O que eu quero dizer a moto no limite? O óleo do motor está para vencer, a pastilha está quase acabando, os pneus estão quase no TWI, está começando a dar uma vazadinha aqui na suspensão, uma lâmpada de vez em quando falha, de vez em quando funciona. Então nunca pegue estrada com a moto no limite, né? Então por quê? Porque se você precisar fazer uma volta do jeito que eu fiz, numa situação mais extrema, né? Numa situação de vir com uma velocidade mais rápida, vir praticamente sem paradas, vir à noite, tá? A moto tem que estar 100%, ela não pode estar 98%, ela tem que estar 100%. Se você está com óleo, meu óleo está próximo de vencer. Se você vem numa rodagem mais forte lá, sempre colando no torque máximo, ou sempre vindo numa situação que não é uma situação assim amigável para o motor da moto, né? Então você tem que ter pelo menos lubrificante que não esteja no final de uma vida útil, né? Então, às vezes, vou fazer uma viagem de 2.000 quilômetros, meu óleo roda 2.000 quilômetros. Não, né? Conselho que eu dou, já troca. Já troca, porque se você passar por uma emergência, o lubrificante da moto vai estar ok. Minha pastilha aqui, ela aguenta, eu já tenho mais ou menos um conhecimento da moto, tenho conhecimento da marca da pastilha, esses 2.000 quilômetros vai ser suficiente. Se você perceber, ou pelo conhecimento que você tem, você vê que já está no limite, já troca, né? Porque você imagina eu e a Flávia na situação que a gente estava, se de repente eu chegasse para ela e falasse, olha Flávia, a gente vai ter que esperar até segunda-feira, abrir uma oficina, trocar o óleo, porque se eu for voltar numa condição mais severa, a moto não vai aguentar, né? Ou uma pastilha vai acabar, ou um retentor de bengala vai estourar, ou vai dar algum problema aqui no líquido de arrefecimento, que eu vi que já estava meia boca e não fiz a troca lá na hora, tá? Então assim, a moto tem que estar 100% sempre, nunca no limite das manutenções, tá? E daí o que aconteceu? Tivemos que sair de Foz do Iguaçu numa situação que eu não gosto de sair, tá? Primeiro, que eu não gosto de fazer uma viagem longa dessa direto. Segundo, não gosto de rodar à noite. Na verdade, eu não rodo à noite. E terceiro, não gosto de rodar com chuva. Ninguém gosta. Mas se eu tiver numa viagem e começar a chover e eu tiver a possibilidade de parar, de encostar e continuar em outro momento, eu prefiro. É muito perigoso.
né? A moto, os pneus da moto não tem gripe, é muito fino, pode acontecer muita coisa, né? E jamais eu quero me arrepender de ter sofrido algum acidente, ter me machucado a garupa, porque simplesmente eu não resolvi parar. Principalmente se eu tivesse a possibilidade de parar e resolver seguir numa situação de chuva, tá? Principalmente numa rodagem à noite. Mas eu e a Flávia, a gente estava a mil, estava de cabeça quente, vamos embora, vamos embora, vamos embora, tá? Saímos de lá 4 horas da tarde, né? Viemos numa condução bem forte, tá? Assim, eu tenho experiência, né? Assim, ninguém eu sou o cara, mas eu tenho moto há vários anos, graças a Deus, eu nunca sofri nenhum tipo de acidente. Eu conheço meus limites, tá? Eu vim policiando a moto, mas a gente veio, né? Saímos de lá 4 horas da tarde, pegamos as rodovias lá, pista simples à noite, bem complicado, tá? O farol da NC, aquele que eu já falei, ele não é uma das 1000 maravilhas do mundo. E para terminar de acertar, né, devido ao peso, né, que a gente muita bagagem, muita coisa na moto, ele começou a clarear muito pro alto, né? Tava atrapalhando os carros no sentido contrário, né? E não estava iluminando legal o chão, né? Então eu tive que parar no posto, fazer a regulagem do farol, né? Não precisa desmontar nada, é uma situação bem simples, depois eu posso até fazer um vídeo sobre isso, tá? Assim, como a gente sempre roda de dia, né? Eu não me atentei que o farol estava desregulado, não estava do jeito que deveria ser. Na verdade, as vezes que eu rodei à noite ele estava regulado, mas eu rodei sem aquele monte de carga lá atrás da moto, né? Então, com a carga, realmente o facho levantou e a gente teve que regular. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre esses caras aqui, ó, esse farol de milha auxiliar. Isso daqui salvou a vida para rodar à noite, tá? Esse farol de milha combinado com esse farol ficou show de bola, né? Clareou demais, salvou a vida, lindo de ver, tá? Então assim, saímos lá de Foz do Iguaçu 4 horas da manhã, seguimos parando só realmente para abastecer, né? A gente não tem assim muito conhecimento. O tanque da NC é um tanque pequeno, então a gente tem que ficar de olho na autonomia, principalmente quando você começa a dar mais mão no acelerador, ela tem uma tendência a consumir mais combustível, como qualquer moto. Então já era uma situação de pilotagem diferente da que eu sou acostumado, com uma situação de consumo diferente, então era mais coisas para a gente administrar. Então eu tinha que abastecer mais, ao mesmo tempo estava toda hora tinha que parar para verificar o que ia fazer, quando chegasse em São Paulo, enfim, todo aquele trâmite que vocês já conhecem. E viemos, tá? Quando chegou numa viagem que seria direto, né? A previsão era sair 4 horas da manhã. Quando eu saí do hotel, o Waze marcava que a gente ia chegar em casa 5 horas da manhã, tá? Quando eu saí lá do hotel, 4 horas da tarde. Eu vim dando uma puxada boa, com poucas paradas e tal, muita pista simples, muito caminhão, mas a moto ela é bem torcuda, então fica bem fácil de fazer a ultrapassagem. E em um certo momento o Waze reduziu esse horário de chegada para 3 horas da manhã, né, que seria até o ideal para a gente chegar mesmo, pelos trâmites que a gente ia ter que fazer quando chegasse lá na casa da irmã da Flávia. Só que o que aconteceu? Quando nós chegamos em Londrina, começou a chover. Não em Londrina, próximo a Londrina começou a chover muito, né? Então, todo esse estilo de pilotagem mais agressivo vai por água abaixo, porque eu tenho que preservar a nossa segurança, tá? Então, tive que reduzir a velocidade, ficar mais atento, muita água acumulando na pista, bem difícil, bem complicado, né? No meio da madrugada, mas a gente veio, né? Graças a Deus a moto foi excepcional, a moto foi um trator, tá? Não tive nenhum tipo de problema, não tive nenhum tipo de desconforto,
tá? Viemos sem maiores surpresas, né? A gente é meio difícil assim falar até da condição física, porque o psicológico eu acho que deu uma desligada no físico, né? Mas ficou uma viagem bem puxada, mas em momento nenhum eu senti assim necessidade de eu vou ter que dormir, vou ter que parar, cansei, doeu minhas costas, doeu minha bunda, perna, não, né? Eu esticava a perna aqui nesse pezinho, tava com a almofada d'água, tá? A almofada d'água é lógico, né? Ela causa, eu sempre falo assim que a moto ela é uma extensão do nosso corpo, né? Então a gente quando está na moto a gente tem que agarrar a perna aqui no tanque, encaixar na moto, fazer como se a moto fosse uma continuação do nosso corpo. E a almofada d'água realmente tira isso, tá? Então quando eu estava pilotando na chuva, numa condição mais perigosa à noite, então até tirei a almofada, né? Ver que o da Flávia ainda está aqui com apoio para prender, o meu eu tirei justamente para me encaixar mais na moto, para me sentir melhor a moto, para uma situação de emergência eu já estar mais, como que eu posso dizer, mais atento, mais alerta a uma reação que eu deveria ter, tá? Então assim, né, a gente seguiu durante a madrugada num estilo diferente, tá? Chegamos aqui em São Paulo, já era umas 6:30 da manhã, tá? Foi uma viagem bem puxada, mas correu tudo bem, né? Um pouquinho antes de Londrina até São Paulo foi chuva muito forte, inclusive minha moto está com todos os sinais de chuva aí, ó. Deixa eu ligar a lanterna aqui para pegar, tá vendo? Isso aqui é toda a linha do vento aí cortando o paralama, né? Então foi chuva muito forte aí, foi no painel marcou 1.073 km, mas 600 km foi de chuva, tá? Mas chegamos aqui, já estava amanhecendo o dia. Então assim, é possível, né? Toda essa situação, eu aprendi que é possível se você tem um bom equipamento, uma boa moto, se você tem uma condição física ok, se você está com o psicológico abalado, mas ainda dentro do controle, então é possível você fazer uma viagem, né? Você que geralmente a gente assiste vídeos assim de pessoas que são acostumadas a viajar, né? Cara que eu vou sair daqui de São Paulo, vou lá para Atacama e no mês seguinte agora eu vou lá para o norte do Brasil. Então são pessoas que são acostumadas. Eu não sou acostumado a fazer viagem longa, né? 90% das minhas viagens são 500 km, 600 km, 400 km, né? Essa viagem foi uma viagem, eu já tinha ido antes para Foz do Iguaçu de carro, nunca de moto, já fiz outras viagens longas assim também de moto, mas não é um negócio que eu faço com frequência, né? Esse mês eu vou fazer uma viagem de 1.000 km, no mês que vem eu vou fazer outra para 2.000 km, não. Eu faço tipo uma viagem dessa a cada 3, 4 meses. Então, se você que tem a moto, é possível, né? Crie o seu setup, crie a maneira de viajar, vê o que te agrada. Se você anda com garupa, entra num consenso, você e a sua esposa, ou seu garupa, e veja como vocês vão seguir a viagem, né? Pensa que pode acontecer, né? Uma emergência igual aconteceu comigo, né? Então a moto ela tem que estar 100%, não 99%. Principalmente você que é o piloto e o seu garupa também tem que estar 100%, então não faça a viagem se tiver mais ou menos bem. Está bem, vai, se não tiver, cancela, né? Todas as viagens que eu e a Flávia a gente faz é planejada antes, né? Tudo reservado pelo Booking, né? A gente reserva hotéis que até a véspera dá para cancelar. Tá? O Booking é um negócio seguro, eu aconselho vocês sempre fazerem as reservas no nome de um só, porque vocês vão acumulando pontos, então existe uma série de flexibilidade, sempre em primeiro lugar a vida e a segurança de vocês. Tá? Lembrem também que uma viagem assim de 1.000 km para ir, 1.000 km para voltar, é aquilo que eu falei, é muita coisa, né? Então assim, vocês já tem que pensar
no óleo do motor, né, o quanto que o manual recomenda a troca, né, tem que pensar, eu deixei até separado aqui, ó, é bem interessante levar um kit de ferramenta, um kit de chave para regular a corrente da moto, porque vai precisar, tá? Lubrificante de corrente, tá? Também vai precisar um reparo instantâneo aí de pneu, às vezes isso aqui já me salvou, né? Sei que existe vacina hoje em dia, aquela X-Style, eu até vendo, mas como eu tenho essa lata, eu acabo usando ela antes de vencer. Depois que vencer, eu vou aplicar as vacinas no pneu. Mas daí já é uma viagem mais longa, requer um certo planejamento, requer não só um planejamento de manutenção, mas um planejamento também do psicológico, do seu físico também. Mas é possível fazer, né? Você tem que ter a moto que você goste, que se adequa a você, adeque ao seu porte físico, à sua maneira de conduzir. E se você tiver todo esse conjunto aí, você não vai ter problemas, mesmo fazendo a viagem utilizando o que eu chamo de o seu setup, como se numa emergência você precisar fazer uma viagem em um setup diferente, que foi o que aconteceu comigo, tá? Mas graças a Deus nós chegamos bem, tá? Resolvemos o que tinha que resolver, tá? E vida que segue. E esse aí é o feedback que eu queria passar para vocês aí com esse vídeo, né? O vídeo ficou um pouco longo, mas o assunto é longo, né? O assunto é extenso. Depois eu vou até fazer um vídeo mais específico, né, sobre a questão de manutenção.